fazer a minha oração. Ok, uma boa noite para você que está agora, neste exato momento, começando a curtir juntinho comigo e com a nossa convidada, a professora Jailza Furtado, que já já vai dar o boa noite dela. Eu quero primeiramente agradecer muito a vocês que estão se dedicando esse tempinho para a gente aqui, tá bom? Começa então mais um podcast Atmosfera, eu, Fernando Bambu. Vou levar para vocês muita informação e as histórias da nossa querida Jailza, que já está aqui na minha frente, ansiosa como eu também, com certeza, para poder falar um pouco e sabermos um pouco da história da professora Jailza, que eu tenho certeza que tem muita coisa bacana. E, é claro, a você que já foi aluno da professora, vai se emocionar assistindo ela falar um pouco da história de vocês, né? Com certeza, e dela, obviamente. Antes, eu quero mandar um super abraço muito gostoso, né, para vocês que também vão assistir o programa amanhã, de madrugada, depois da manhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a um milênio, quem sabe, né? Essa tecnologia de hoje aí. E nós estamos prontinhos para vocês aí, tá bom? E quero agora mandar o nosso abraço carinhosíssimo para os nossos patrocinadores, porque, afinal de contas, eu sempre digo por aqui, sem eles a gente não consegue esse espaço, a gente não consegue estar aqui e passar a mensagem como ela tem que ser passada para cada um de vocês, não é verdade? Então, vamos lá. A cerveja Porto Novo, tá? Do meu querido amigo Brasilino e toda a equipe da cervejaria Porto Novo, é um dos nossos colaboradores aqui, patrocinadores. E se você tiver a fim de tomar uma cerveja bem gostosa, bem geladinha, e, é claro, o frescor da cerveja Porto Novo. Hoje nós estamos aqui na garrafa PET de 1 litro da cerveja Premium Porto Novo. Uma maravilha. Um abraço aí para o Brasilino, que toda sexta-feira me dá esse prazer de tomar a cerveja Porto Novo, que é uma maravilha, uma delícia. E a toda a equipe do Brasilino. Está a fim de fazer, então, a sua encomenda da cerveja? É muito simples. É só você ligar no 32 98854 1316, fala com a equipe do Brasilino ou fala diretamente com o patrão, fala: Brasil, estou a fim de tomar uma cerveja Porto Novo ou chopp Porto Novo de 25 litros ou de 50 litros, aquele futebol, aquela festa de casamento, festa de aniversário, enfim, do jeito que você quiser, a equipe do Brasilino chega lá, dá conta do recado, e aí a sua festa vai ficar muito mais feliz com a cerveja Porto Novo, você pode ter certeza disso. Eu garanto, pode ter certeza disso. Um abraço para vocês aí.
Outro abração aqui para um cara que é um amigão da antiga também, está sempre comigo em todas as minhas peripécias no mundo da comunicação, que é o Rafael Damasceno, é o Rafael Financiamento de Veículos, meu grande amigo Rafael Damasceno. Você que está afim aí de refinanciar o seu veículo, comprar um carro novo, fazer seguro automobilístico, enfim, é só você ligar no telefone 32 98822 2408. Fala diretamente com o Rafael. Eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho de estar aí motorizado. E, além de tudo isso, sai de lá também com seguro de automóvel, tudo direitinho. É moto, caminhão, trator, bicicleta, qualquer coisa que esteja você, te leve de um lado para o outro, o Rafael está juntinho contigo aí, tá bom? É só ligar para o Rafael. Financiamento de veículos, fica na Avenida Paulino Fernandes Silva, número 14, aqui em Jamapará, do outro lado ali da Poça d'Água, não é verdade? Facinho, facinho. E por falar em veículo, falar em carro, o nosso Auto Center Balancecar, também ali em Jamapará, também na Avenida Paulino Fernandes de Silva, número 405, 407, aqui em Jamapará. Você vai lá e pode fazer a manutenção do seu veículo de boa. A equipe também da Balancecar vai te tratar, a você e ao carro, uma maravilha. Vai sair os dois satisfeitos. O Austinho, mas o Austin, né, vai lá cuidando de você, dando aquela atenção, falando, tirando o que você precisa para poder arrumar o teu carro, enquanto a equipe todinha da Balancecar vai estar lá fazendo aquele carinho fantástico no seu veículo, e para isso você pode também já agendar, né, para poder fazer a troca de pneu, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, uma série de coisas do seu veículo. É no 32 98810 3057. Chama o Austinho e a equipe da Balancecar, seu carro vai ficar feliz e você também. Bom, vamos lá agora. Peraí, que eu quero mandar um abraço também. Essa semana eu tive um carinho muito especial da minha amiga Ana Cláudia Santana, que vai estar inaugurando aí o novo espaço de estética integrativa, né, feita com muito amor e carinho e propósito para você. Vai ser inaugurada agora no sábado, dia 2 de agosto, a partir das 10h30 da manhã. Fica na rua Dom Araújo, número 37, sala 211, no edifício Perácio, aqui no centro de Além Paraíba, Porto Novo. Espaço estético integrativo da Ana Cláudia Santana. Olha, eu fui lá, fiz um procedimento do cone no ouvido, fazer uma limpeza, todo um procedimento muito bacana também, muito espiritualizado, muito, muito legal, tá bom? Terapia holística integrativa 5D. Nós estamos no terceiro, né? Terceira dimensão. Você vai passar lá, vai para a quinta, porque é muita energia, muita positividade da nossa querida terapeuta Ana Cláudia Santana. Um abraço para a Ana Cláudia e para o Chiquinho, está aí curtindo o nosso podcast Atmosfera. Vamos para a nossa convidada agora? Senão fica só o bambu falando aqui, né? Deixa eu falar um pouquinho agora a respeito de quem é a nossa querida convidada de hoje, a professora Jailza Furtado. Jailza Maria Oliveira Araújo é o nome de batismo, o nome de registro, mas o nome também artístico é Jailza Furtado, ok? Formação acadêmica. É graduada em Letras pela Fundação Educacional de Além Paraíba, a FEAP, aqui de Além Paraíba. Especialização em Linguística Aplicada em Ensino do Português, ao ensino português, formada pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC de Minas Gerais. Especialização em Artes Manuais para Educação. Depois nós vamos saber tudinho disso aqui, como é que funciona, como é que a Jailza desenvolveu todo esse contexto, né? Ateliê de Educação Nina Veiga, em São Paulo. Bacana, hein? Formação complementar, oficina de teatro, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Chique, hein? Bacana. Curso de Literatura Infantil e Juvenil, abordagem construtivista, e mais um nome agora aqui, sociointeracionista. É isso aí. SEE Minas Gerais. Cheguei até a embargar a voz aqui, Jailza. Vai vendo, é muita coisa, hein? E ela falou comigo que mandou resumido, hein? Curso de Direção Teatral da FETEMIG, Federação de Teatro de Minas Gerais, Belo Horizonte, oficinas de bonecos. Prefeitura Municipal de Ipatinga, em Minas Gerais, FETEMIG, oficina de dramaturgia para palco e rua, FETEMIG, em Minas Gerais. Fórum de debates do ECUM, Encontro Mundial de Artes Cênicas da UEMG, primeira e segunda
e 4ª edição de Belo Horizonte. Nós vamos saber um pouquinho sobre esses eventos aí. Conversas sobre dramaturgia, construções dramáticas em cinema, teatro, televisão, com a Alcione Araújo, ECUM de Belo Horizonte. Curso de formação em teatro digital. Olha, isso aqui é diferente, hein? Nunca tinha escutado falar, não. Nós vamos chegar lá. Rubim Produções, Teatro em Movimento, também na UFMG e UEMG. Experiência profissional, professora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, Escola Estadual São José, Além Paraíba, hoje aposentada, tendo exercido o cargo de vice-diretora também. Professora universitária da Faculdade Machado Sobrinho. Curso superior, tecnológico de produção cênica, Juiz de Fora, também aposentada, né? Diretora teatral e artística, Grupo Teatral Evolução, que muitos dos alunos agora com certeza vão estar vibrando aí, não é verdade? Além Paraíba merece e agradece. Bordadeira e pesquisadora do Bordado Livre Contemporâneo, Ateliê e Educação. Nina Veiga, do Grupo de Bordado Matizes Dumont. É isso aí. A área de atuação, linguística, letras, arte e teatro. Essa é a nossa professora Jailza Furtado, nossa convidada de hoje. Eu, sinceramente, só para ler o currículo da Jailza aqui, fiquei nervoso, hein? Vai vendo. Jailza, boa noite, meu amor. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui, para a gente saber um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória, dentro do ensino de um modo geral e das artes, né? Eu queria que você falasse um pouco, desse uma boa noite para todos nós. Fica à vontade, você está em casa. Boa noite, Fernando. Prazer enorme estar aqui. Eu estava ansiosa, né? Porque vem um convite e logo a gente fica pensando, ai meu Deus, o que vai rolar? Então, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Né? E falar dessa trajetória da arte e da cultura na minha vida, também da educação, foi todo o meu processo de estar em Além Paraíba, né? Eu não sei se sabe, mas eu sou lá de Recife. Na verdade, eu nasci numa cidade do interior, Lagedo, né, Pernambuco, mas a minha criação toda foi em Recife, onde estudei, e a partir dali eu já vou começar contando a minha história do teatro de lá, não é? Porque ao estudar numa escola, determinada escola, tinha convênio com a Universidade de Pernambuco. E esse convênio nos levava ao teatro. Era como assim, todo bimestre as turmas iam assistir espetáculos, né? E eu sempre fiquei muito curiosa. O que acontece atrás daquela cortina, atrás daquele palco? Então, na época, né, talvez os meus pais não entenderam que eu poderia fazer alguma atividade ligada à arte, à dança, ou algum instrumento, enfim. O tempo passou, eu vim para Além Paraíba, né? A vida vai caminhando, e eu chego em Além Paraíba. Então, nesse chegar aqui, eu descobri tudo o que eu faço hoje, por incrível que pareça, porque eu cheguei numa cidade que tinha teatro, né? Tinha grupos de teatro. Não tinha um só, tinha vários grupos já com trabalhos, né? E logo no término da faculdade, eu fui o meu primeiro estágio, que é uma coisa curiosa que eu coloco, que as coisas acontecem naturalmente. O meu primeiro estágio foi no Colégio Além Paraíba. E o Colégio Além Paraíba tem um histórico de arte e cultura longa, né? No período de vida todo, né? Verdade. Que existiu a instituição. Então, lá, quando eu fui fazer o meu estágio, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre o livro Morte e Vida Severina, já mas numa proposta para uma produção de teatro. Então, aquilo foi abrindo, né, minha cabeça. E logo veio um convite para um oficinão de teatro, já da Federação de Teatro de Minas, porque tinha representantes da época aqui na cidade. Então, do oficinão veio tudo, porque aí eu já estava trabalhando no Colégio Santos Anjos, lá que nasceu o meu grupo de teatro, saiu da sala de aula com o livro Morte e Vida Severina, né? Porque já que eu trabalhava com o português, né? A produção de texto e a parte literária, esse livro veio somar dentro de um processo de trabalho de sala de aula para uma proposta de encenação. Só que o negócio não parou aí, não. Quando terminou, vamos dizer assim, a apresentação do semestre,
os meninos queriam continuar fazendo teatro porque eles gostaram da ideia de teatro. Gostaram de sair da sala de aula para fazer alguma coisa diferente. E, na época, a irmã Nazaré, que era diretora, uma irmã muito aberta, né? Muito visionária para o futuro, muito, assim, possibilitava que a gente criasse. Incentivadora, né? E, nossa, ela foi realmente a pessoa que mais foi importante nesse início do grupo. Então, ela permitiu que a gente continuasse ensaiando, voltasse à tarde para a escola e começasse. Então, o Grupo Teatral Evolução, que hoje já tem vamos dizer, um currículo vasto de trabalhos, de premiação, de participação em vários festivais, saiu desse processo de sala de aula. Então, foi quando a gente conheceu outras pessoas, e essas outras pessoas nos levou ao Cine Brasil, nos levou à Fundação Cultural de Além Paraíba. E, a partir dessa Fundação Cultural, abriram-se portas. Na época era FUNCAP. FUNCAP, que foi uma pena, né? Que fechou, porque a instituição como essa, ela abre portas. Ela não só abre porta para você, que é o artista local, mas também abre porta para você receber projetos, né? Até fazer inscrições em projetos, se ela existisse hoje, é claro. Então, eu te falo que eu sou muito grata a Além Paraíba, porque nesse processo todo eu recebi o título de cidadã honorária. Então, eu brinco e conto para todo mundo. Olha, eu nasci em Pernambuco, mas de coração eu sou mineira. Fui muito bem adotada, muito bem acolhida. Em Paraíba te abraçou. Me abraçou, porque... Te entendeu, te abraçou. Exatamente, e permitiu que eu fizesse tudo que eu fiz. Quer dizer, deixou você fluir com a sua arte, exatamente, com o seu lado artístico aflorado. Isso. E você mostrar e poder interagir com as pessoas. Porque também tem uma coisa, né? Eu nunca parei de estudar. Então, do mesmo tempo que eu me dedicava à parte educacional, eu comecei a estudar teatro. Porque aí, como é que eu ia trabalhar com um grupo, a princípio, de adolescentes? Eu tinha que ter embasamento. Então, as portas, quando se abriram para a Federação de Teatro de Minas Gerais, foi a grande escola, porque a federação acolhia os grupos amadores do Estado, não é? E esse acolhimento não era só ouvir o artista, não era só saber o que você está fazendo na sua cidade, não. Quais os cursos que você necessita para você continuar trabalhando na sua cidade, para que saia daquele amadorismo. Embora o teatro amador e o teatro de grupo é muito bem-vindo, não é? Eu costumo sempre comentar isso nas oficinas. O teatro de grupo, ele te ensina a você fazer tudo. Você aprende tudo, você passa por todos os processos, não só de atuar. Porque se brincar de uma outra maneira, as pessoas querem só atuar, né? Quer ser ator, quer ser atriz. Mas tem os outros serviços, tem iluminação, tem sonoplastia, tem contra-regragem, não é verdade? Tem cenografia. Dentro do contexto, para poder acontecer o teatro. Senão não acontece. A peça chegar ao palco, né? Senão não acontece. Na verdade, a gente sabe que só acontece teatro se você unir 3 pontos, né? Que é o texto, o ator e público. Se não tiver essa tríade, não adianta, que você não faz teatro. Verdade. Ter só o texto é literatura dramática. Não vai adiantar de nada. Eu tenho o ator, mas o ator e o texto, e aí? Ele vai falar para quem? Vai fazer para quem? Então, é necessário. E com esse contexto de estudar, buscar e trazer para Além Paraíba, nós tivemos muitos profissionais aqui na cidade ministrando oficina para os meus integrantes. Porque não só para a gente criou até um estímulo de outras pessoas também estudarem conosco. A ideia era sempre renovar o grupo. Primeiro porque, né, eu acho que você lembra, tem uma época que Além Paraíba só tinha o ensino médio na Senec. As outras escolas não tinha. Então, o que acontecia? Os meninos saíam, eles iam para Juiz de Fora, grande parte, Juiz de Fora, ou para o Rio, Niterói, né? Porque vinha vestibular e tal. Eu perdia muitos integrantes bons. O pessoal ia estudar e acabava não voltando. E não voltava, porque vinha o vestibular e caminhava para outras áreas. Então, eu teria que ter um espaço de
formar grupo. Então, eu montava oficinas, né, oficinas que era para isso, instrumentalizar novos integrantes para ele atingir, num tempo, lógico, não é nada rápido, porque fazer teatro não é um estalo de dedo, não é? O suficiente para a gente ir aos festivais. Então, o Grupo Evolução ganhou um nome muito expressivo nas Minas Gerais, como um todo, porque eu não só fui a mostras estaduais, como festivais nacionais, entendeu? O grupo passou por vários processos entre troca de integrantes e conhecimento. Então, isso eu tenho que deixar muito claro. Tudo isso partiu daqui da cidade de Além Paraíba. É o que eu sempre falo, Além Paraíba tem um celeiro de artista muito grande, tem uma gama de pessoas que querem aprender e querem fazer também, né? Você sabe que, durante certo tempo, as coisas ficaram meio na corda bamba, mas ninguém desistiu, porque eu não desisti. É claro? Pode perguntar. Uma situação cronológica dentro desse contexto do grupo. O primeiro, então, e permaneceu, evolução, foi dali que você começa, né, a juntar as pessoas, os alunos, enfim. Isso. E você tem grandes filhos, né, do teatro, que eu digo que aconteceu para o mundo, né? Foram fazer peças de teatro em outros lugares, televisão, cinema. Nós vamos chegar nesses meninos daqui que, com certeza, em algum momento vai estar assistindo a gente, mas não somente eles, mas eu queria que você falasse um pouco de como você construiu o grupo, como é que foi as pessoas entenderem o que você queria como grupo de teatro, como é que era aquilo, porque, com certeza, os meninos queriam sair da sala de aula, mas até entender essa seriedade que é as artes cênicas e contar uma história, emocionando as pessoas. Vou até embolar numa outra pergunta junto aqui, como é escolher um tema, escolher uma história também, né? Primeiro, sim, como as pessoas chegam, né? Como é que elas viram isso? Como é que se interagiu, né? Como é que você explicou? Ó, a gente precisa fazer algo sério para o teatro, para a arte, mas como fazer isso? Eu vou explicar e agora é contigo. Então, a questão da seriedade, eu acho que parte muito do líder que está à frente de qualquer grupo, não é? Ser uma pessoa comprometida, ser uma pessoa esclarecida, respeitosa, eu acho que isso tudo flui. E todos os integrantes, por muito tempo, eram adolescentes. Como eu tenho a minha história na educação, e sempre muito pautada na austeridade, né? No comprometimento, eu acho que isso tudo foi uma composição. Né? Essa troca, né? A palavra disciplina cai super bem, porque fazer teatro, vamos falar do teatro, mas eu digo isso em todas as áreas, mas fazer teatro tem que ter disciplina. Então, esse comprometimento da disciplina e do conhecimento, ninguém ia lá para brincar, porque eu também não estava disponível para isso, né? Se havia um investimento em mim de formação cultural, de desenvolvimento de conhecimento, é óbvio que eu ia desenvolver isso de uma maneira mais suave, porque eram adolescentes, talvez não com tanta maturidade para montar determinados textos, né? Porque tem dramaturgos que requer um pouco de maturidade para você trabalhar, mas a gente se dava super bem. Primeiro, os pais confiavam, porque tem uma outra historinha. Ninguém entrava caindo de paraquedas. Eu teria que saber um pouco quem é a pessoa, né, de onde vinha. Então, por isso, as oficinas eram divulgadas nas escolas, de forma que eu sabia de qual escola cada integrante participava. Ninguém chegava à toa no grupo, entendeu? Tinha esse processo de uma oficina. Dessa oficina havia explicação de como era o procedimento, porque por muitos anos eu não sei o que foi final de semana, nem feriado, porque eram exatamente as folgas que eu tinha como professora para trabalhar com o teatro, né? Então era um momento de ter sábado, ter domingo, feriado,
esses meninos também estavam no Cine Brasil. A gente também estava lá, no sábado, no domingo, feriado, trabalhando. E isso tudo com uma confiança muito grande, recíproca, dos pais e deles próprios, porque eles não sabiam que não iam para brincar. Entendeu? Então, isso foi uma conquista, isso é uma marca minha. Né? É uma marca de profissionalismo, de saber o que eu sempre quis dentro do grupo. Tanto que eu nunca me preocupei, somente eu estou estudando, não. Nós vamos estudar, nós vamos fazer oficinas juntos. Então, quantas oficinas eu trouxe para Além Paraíba que eles fizeram junto comigo? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falando que as oficinas que você trouxe, obviamente também você devia ter muitos intercâmbios também com os artistas lá de fora e com produtores de teatro lá de fora, até para fomentar esse jovem daqui entender assim, poxa, essa viagem vai muito mais longe do que eu estou imaginando. Exatamente. Eu não estou só para Além Paraíba, né? Como é que era esse contato, essas coisas? Esse contato todo foi a Federação de Teatro, como eu disse, a grande escola. Porque aí, a um festival, você não só tinha contato com grupos de teatro de várias linguagens, mas também um júri qualificado, né? Diretores de teatro nas companhias de teatro também qualificadas. Então, você praticamente dizer assim, isso eu quero para mim, eu quero fazer exatamente como aquela companhia de teatro, eu quero me pôr dessa maneira, eu quero que meu grupo atinja isso. Então, durante muito tempo, eu fui apenas uma integrante comum da Federação de Teatro. Mas com o meu trabalho, né, com tudo isso que a gente já está falando aqui, eu fui convidada para ser a coordenadora do polo regional da Zona da Mata. Então, quando eu assumi o polo da Zona da Mata, aí sim o negócio ampliou de uma maneira grande, porque eu fui para as cidades, conhecer os secretários de cultura, saber quais os grupos de teatro que tinham na cidade, conversar com esses diretores, colocá-los eles na Federação de Teatro. Eu sei que você soube que sábado eu estava aqui com um espetáculo. Então, eu tive a grande satisfação de receber o Alexandre Gutierrez, que é um diretor de teatro, ator de Juiz de Fora. Ele veio especialmente assistir o espetáculo. E ele falou, me deixou muito emocionada, que eu abria portas para ele, para o Brasil. Não foi nem só para Juiz de Fora, foi para o Brasil. E, realmente, era assim, entendeu? Então, eu penso a humildade de fazer isso tudo sem passar por cima de ninguém, isso também é uma marca minha, entendeu? Isso é muito bacana. É uma coisa eu aprendo, mas eu quero compartilhar, eu quero te ajudar, eu quero te abrir portas como abriram para mim. Perfeito. Da mesma maneira que eu recebi a federação e me indicaram, eu abri para outros. Então, é isso. Na verdade, esse foi o processo todo. Agora, você me perguntou sobre a escolha dos textos. Normalmente, para trabalhar com adolescentes, você vai procurando textos mais dentro da idade deles. Então, como professora de literatura, de português, é muito fácil trazer uma adaptação de um texto numa fala mais suave, mais favorável para que ele, o aluno ou aluna, né, eu prefiro dizer o ator ou a atriz, né, naquele momento, que ele consiga também reproduzir esse processo de texto com facilidade. Entendeu? Eu nunca procurei textos de grandes autores, dramaturgos difíceis, porque eu sabia que eu não ia ter o retorno da maturidade textual. Que bacana, quer dizer, isso, de uma certa forma, coloca um respeito da professora com relação aos seus alunos ali que estão iniciando o processo, porque se você vem com uma coisa muito dentro da história do teatro, contando os grandes, né, as grandes produções e tal, só por mostrar e aquilo chamar a atenção, mas tem que colocar uma coisa, né? Afinal de contas, os novos estão aprendendo ainda, já não, até chegar nessa maturidade para poder fazer uma peça de Hamlet, alguma coisa desse sentido. E fazer o processo de leitor, né? Porque fazer teatro, a gente sabe que todas as artes são de uma grande construção do saber. Mas o teatro, ele é vamos dizer, uma arte ímpar, porque ele tem lá a música, né? Se você olhar, tem a dança, tem a produção de voz, né? Tem o
corpo, tudo isso você precisa de outros profissionais. Dizer, são várias interpretações não dentro de um único tema. Ali, exatamente. Né? Você abre um texto escolhe um texto para ele ser encenado, você não vai só ficar com a palavra. Você tem o corpo que vai ser expresso ali, você vai ter música que vai estar acompanhando todo o movimento, você vai pensar na cenografia, na trilha sonora, na iluminação. Eu fico imaginando um musical, né? Olha só, que você tem não somente a interpretação ali, mas a atriz e o ator tem que saber cantar muito bem, tem que ensaiar muito bem, tem o tempo das... A gente fala que o ator ele não precisa ser cantor, mas ele precisa ter uma voz trabalhada. Então, nós tínhamos... No período que eu estava com o grupo, a Tânia Gorni, a minha querida amiga, irmã de coração, Tânia Gorni, que é do Coremap, né, da Associação Artística Cultural Coremap. Ela era preparadora vocal do meu grupo, para voz falada e voz cantada. Então, nós não éramos cantores, mas quando nós fizemos o espetáculo de rua, porque eu migrei para o teatro de rua, né? No período que a FUNCAP deixou de existir, que o Cine Brasil também não permitiu que a gente ensaiasse mais lá. Passei. Teve isso? Teve isso. Tem muita coisa. Sempre perseguida, né? Sempre, mas nunca desisto. Então, eu tive que procurar saber como faz teatro de rua. Como é que é o trabalho? E o trabalho de rua é muito maior que um trabalho de palco. Porque no palco você tem uma caixa cênica, uma luz para você. Verdade. E a rua não. A rua tem espaço aberto. Me deu se eu cometer uma gafe não, aqui, pode falar. Por favor. Afinal, eu estou aprendendo também, obviamente, a entender um pouco da linguagem das artes cênicas de um modo geral. Quando você fala teatro de rua... Eu lembro não sei se eu vou errar o nome, o Teatro Mambembe, que fala. Sim. Né? Ele tem muito a ver com essa questão do o Teatro Mambembe é o trabalho itinerante, né? O teatro que sai de cidade em cidade, apresentando normalmente nas praças, né? Espaços abertos, na verdade. Entendeu? Então, eu passei por esse processo. Eu tive que cursar a dramaturgia para a rua, tanto que você leu aí, dramaturgia para palco e rua, para entender o processo de sair de um texto que está dentro de uma caixa cênica para uma praça, por exemplo. Então, o meu grande espetáculo, o espetáculo que mais rendeu premiação para mim e para todos os integrantes, e o nome de Além Paraíba foi o Charola de Fuxicos. Eu queria chegar nesse espetáculo para te mostrar o processo dele. O Charola foi um trabalho de pesquisa. Foi um trabalho de pesquisa que fez com que cada integrante fosse recolher histórias contadas do ouvir dizer, histórias da oralidade, né, da cultura popular, para a gente trazer na modalidade teatro uma charola, porque a charola ela é uma... vamos dizer assim, ela é muito próxima à Folia de Reis. A Folia de Reis, ela sai no período de dezembro e janeiro, não é? A charola sai no período da Semana Santa, porque ela é a morte, a dor, entendeu? E a Zona da Mata, ela tem a charola. Né? Nós temos Viçosa, Juiz de Fora, com charola. Então, quando eu comecei a pesquisar, porque também o teatro não existe só texto, você tem que trabalhar pesquisa, você tem que ir por vários caminhos, né? Não só literários, mas também de outras maneiras para você compor todo o processo de uma direção de teatro. Então, eu fui atrás de quem entendia de charola, que na Universidade de Viçosa, buscar uma mestre em cultura popular para ela me falar isso. Então, foram livros, foram estudos, pesquisas, os meninos se envolveram todos. E nós montamos esse grande espetáculo que viajou para tudo quanto é lugar. Bom você falar charola. Charola. Né? Olha só que importância para dentro do nosso contexto aqui. Né? E olha que eu adoro arte de tudo enquanto é jeito, porque, afinal de contas, igual eu falei para a Jailza aqui, pisciano é um negócio doido. Nossa Senhora. E eu nunca, olha só, né? Ouvi a palavra charola, não sabia que tinha esse movimento todo em cima né? Eu não sabia, tá vendo? Por isso que é importante um podcast desse bem informativo, que é para você também, em casa que não sabe, passa a saber. Exatamente. A charola ela é muito parecida com a folia. Ela tem
a bandeira, ela tem o estandarte, né? Ela tem Perfeito. o andor com o Senhor dos Passos, mas ela anda à noite, na madrugada, de sítio, Que fazenda. interessante. Enquanto a folia vai de dia ou ao entardecer, né? A Uhum. charola, ela é doída, ela é sofrida, porque ela canta a dor, quer dizer, a perda, né? E a gente trouxe a charola por quê? Trazendo aqui rapidinho, né, uma analogia. Ela, quando vai para as fazendas, ela tem uma divisão de trabalho. Os homens criam uma roda de conversa, as mulheres tinham outra roda de conversa, as crianças têm uma roda de conversa. São 3 grupos de trabalhos assim no tempo depois da apresentação da charola. Então, o que a gente trouxe para a linguagem teatral? Nós trouxemos 3 estações. A estação das histórias recolhidas da oralidade, as histórias de assombração. Isso que eu ia te perguntar, os causos, né? Exatamente. Recolhemos causos e juntamente numa linguagem amorosa, para trazer essas histórias de amor construída pela questão do popular, né? Era uma estação. A outra era os causos de assombração e a outra era o brincar das crianças. Olha, Então, quando criança, só para sim, não deixar passar, eu lembro que às vezes os mais velhos, na minha ilha Gama Cerqueira ali, assim, às vezes um vovô daquele, um senhorzinho já, né, lá com seus 70, 80 anos, assim, vem cá, molecada, vou contar umas histórias para vocês que aconteceu comigo. Aí contava essas histórias da mula sem cabeça, isso do aí. lobisomem do Saci Pererê, da Iara, uma série de histórias em cima E disso. fantástico, né? Porque nossa, eu ia dormir com medo, né? Dormir com medo, exatamente. Então, isso é fazer teatro de pesquisa. Porque não só pesquisar um contexto, mas também pesquisar como queríamos mostrar isso em figurino, que nós iríamos para a rua, não teríamos cenário, o cenário seria o nosso próprio corpo, nossos acessórios, entendeu? Então, foi o espetáculo, eu disse isso até no audiovisual que o Zé Luiz fez, né? Ele me deu de presente, além da ribalta, que eu fico muito grata, contando a história do Grupo Evolução. Então, esse trabalho foi o último trabalho do grupo enquanto cidade de Além Paraíba. Porque quando, num processo de... Vamos pensar assim, no final de 2000, eu fui convidada para fazer parte do núcleo de professores da Faculdade Machado Sobrinho. Então, eu tinha que optar. É quase uma opção, né? Dizer assim, ou eu fico em Além Paraíba trabalhando, eu trabalhava no Colégio Além Paraíba, eu não sei se você lembra, mas tivemos 12 anos do Festival Estudantil de Teatro. Eu ia perguntar sobre isso agora, não somente teatro, mas música também. O CAP foi muito ativo, Foi né? muito ativo. Eu quero lembrar o nome do professor. Era um brancão alto, assim, eu esqueci o nome dele agora, gente. Tinham 2 professores ali que eram muito... Eu lembro que eu estudei no CAP também, eu sempre falava assim, agora é hora de arte, vamos lá para o nosso espaço de artes, né? O teatro do CAP ali, aquela coisa toda. Professor Clinton Mota. Ah, sim, ele trabalhou lá também. Trabalhou. E o outro, eu quero lembrar o nome agora. Esse eu conheci no estadual também, dando aula para coral, de canto. Enfim, mas só para poder... A gente lembra daqui a pouquinho. Então, eu trabalhei 12 anos no Colégio Além Paraíba. E o Grupo Evolução criou o projeto Festival Estudantil de Teatro, que é o FETER. CAP era o Colégio Além Paraíba. Acho que a sigla bateu bem, né? Ficou legal a proposta. Então, durante 12 anos, as escolas de Além Paraíba participaram, as escolas da região, escolas até de um pouco mais distante que a nossa Leopoldina, por exemplo, estiveram conosco. Isso é formação de plateia, é formação do desejo de querer fazer teatro. Foi um movimento muito importante. Mas, como tudo na vida chega num ponto que para, nesse momento, entre o final, né, do 12º festival, eu fui convidada para fazer parte do núcleo de formação de professores da Faculdade Machado Sobrinho, que era o curso de produção cênica. Então, era um curso que havia o desejo de ter um curso não só de teatro, mas era um curso que abria espaço para produção, né, se o aluno quisesse seguir para produtor, ele quisesse caminhar para várias vertentes,
entendeu? Ele teria oportunidades. Então, eu fiz parte, teve a banca do MEC, né? Fui aprovada. Então, eu tive que deixar o Colégio Além Paraíba. E, com isso, o festival parou. Né? Pode voltar a qualquer momento, que é Festival Estudantil de Teatro, né? Então pode voltar a qualquer momento. Então eu trabalhei na Machado Sobrinho 10 anos, 9 em sala de aula, e esse 1 ano foi o processo de montagem, da aprovação do MEC, e foi um período muito rico, porque a gente dava aula, grande parte dos nossos alunos na faculdade eram alunos que já faziam teatro em Juiz de Fora, muitos deles já profissionalmente, mas não tinha certificado, não tinha uma certificação, melhor dizendo, né? Então eram nossos alunos, muitos eram jovenzinhos que terminaram o ensino médio e estavam lá, e outros já mais maduros. Eu também tive a oportunidade de dirigir espetáculo de Juiz de Fora que não alunos. Então, isso é muito importante, dizer que isso tudo nasceu aqui, nessa cidade. O tempo todo eu estou voltando para dizer, olha, Além Paraíba tem condição de ofertar. Uma parte importante agora que a gente parece que está se retomando um pouco mais a atenção, né? Ou bastante, com relação ao poder público. Quero mandar um abraço para o Cassiano, o nosso secretário de Cultura, que eu tenho visto muito esforço, sendo muito acolhedor com todo mundo que tenho procurado falar a respeito e tal, que nós ficamos num ostracismo muito grande durante muito tempo em Além Paraíba, né? Desde esse período seu, que você vai para outro lugar para trabalhar, para desenvolver o teatro, trazer, quer dizer, ficou um vácuo. Não estou dizendo assim, dentro da sua área, que é o teatro principalmente, especificamente, mas no geral ficou, né? Até mesmo na música, nós temos grandes músicos aqui, as escolas de música, como a EMAP, por exemplo, as próprias Carlos Gomes e 7 de Setembro, o desleixo que ficou esses anos todos, né? A falta de atenção, e Além Paraíba é uma cidade muito cultural e muito arte. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, dentro desse contexto, desde quando, por exemplo, nos momentos lá nos primórdios, onde é uma época áurea, e depois Além Paraíba tem essa decadência, vamos dizer assim, de atividades. Não, a cultura não para, ela não morre, mas ela pode ficar ali adormecida por falta desse incentivo. Como você bem disse agora há pouco, eu precisei ir para outro lugar para poder aprender mais, para poder interagir mais e para trazer mais coisas. Nesse momento, quer dizer, no momento que a professora sai, fica esse vácuo, porque não tem os outros com essa mesma gana, com essa mesma vontade. Não estou dizendo que não tivemos outros que pudessem tentar alguma coisa, mas eu estou dizendo assim, a você com o conhecimento que tem, como é que fala, com o intercâmbio que você tem, trazendo as instituições e as entidades para dentro do município para mostrar, ó, é assim que faz, nós estamos aqui para apoiar. É um ator que vem de fora para vir dar uma palestra também, para falar com seus alunos. Enfim, quando tem esse vácuo, aí eu fico pensando, se não tiver pessoas como a professora Jailza, afinco, fazendo a coisa acontecer de uma forma mais direta, mais próxima de quem quer fazer acontecer, para. Então, eu queria que você desse uma visão assim, quando foi essa época áurea, e o que você sentiu quando você volta para Além Paraíba também e começa a resgatar, tentar resgatar esses movimentos, né? Porque ficou, Jailza, infelizmente, um vácuo muito gritante em Além Paraíba durante um período muito longo. Né? E é isso. Bom, e muito doloroso. Muito, né? Muito. Porque eu que comecei, né, nos anos 90, eu penso que foi o período que mais a essência da arte da cultura estava a todo muito. Tinha exposição, tinha festival, tinha espetáculo, tinha tudo. Pensar em todo, para não esquecer de ninguém, mas todas as linguagens. Festival de poesia, festival de canção. Exatamente, estavam todos em evidência. E depois veio infelizmente, esse tempo árido, de maneira que enfraqueceu, acho que adormeceu, sabe? E tem pessoas que continuam fazendo. A gente tem que lembrar, eu falei da Tânia Gorni agora há pouco, mas eu tenho que tirar o chapéu. Eu digo, a Tânia sempre fez, independente de Secretaria de Cultura, de Prefeitura, está aí, uma mulher de poder, de força,
junto agora ao Gilmar, né? O Gilmar e elas estão na presidência da associação. O encontro de corais, 20 anos, vai ser o 21º. Então, esse grupo não parou. Esse grupo continuou, mesmo com as dificuldades. Todas as dificuldades, não deixaram de fazer. Né? Eu me ausentei de Além Paraíba porque eu me senti... fiquei praticamente dividida. Né? Eu vou dizer, se eu fico em Além Paraíba, eu vou parar de fazer teatro. Se eu vou para Juiz de Fora, eu não só vou ensinar pessoas, né, compartilhar meu conhecimento com outros, como continuar fazendo tudo que eu gosto, que é teatro. Então, foi uma opção muito séria. Eu deixar o Colégio Além Paraíba foi muito sofrido. Eu chorei, chorar é pouco, porque os meninos também sentiram a minha falta na escola. E eu tenho muito orgulho disso, porque por onde eu trabalhei, eu fiz amigos também, né? Não só aluno, professora, esse lado respeitoso, mas muita gente, até hoje, me acompanham. Né? Então, ir para Juiz de Fora foi uma opção para eu sobreviver, vou dizer, mentalmente, dizer assim, poxa, eu optei em fazer teatro, eu quero continuar fazendo. Então, abracei a oportunidade. Mas aí, o tempo da faculdade também chegou ao fim, estou de volta ali em Paraíba. Nesse meio tempo de volta, a Tânia, com a associação, me convidou para dar oficina lá em Volta Grande, porque ela também rege o coro Volgrã, para a formação de um coro infanto-juvenil. Então, eu comecei a dar oficina, 2 anos atrás, lá em Volta Grande. O ano passado, aqui em Além Paraíba, para um grupo de jovens. Também projetos ligados à associação. Tanto que eu estou inteiramente ligada à associação. Eu trabalho com eles. Eu faço o cerimonial do Encontro de Corais há muitos anos. Faço isso com muito prazer. É um trabalho que me dá muito prazer também. E agora eu resolvi voltar. Por quê? Vamos voltar esses 2 anos aqui, quando um dos integrantes do Grupo Evolução, que é Orlene Torres, ele é diretor de teatro, produtor cultural, ator, mora em Rio das Ostras, ele elaborou um projeto para a Lei de Incentivo do Estado do Rio de Janeiro e me convidou para dirigir o trabalho dele. Então, eu voltei lá para Rio das Ostras. Vamos pensar assim, o meu trabalho de direção foi para Rio das Ostras, nós estreamos em 2023, e até então esse espetáculo estava andando pelas cidades. Já fui ao Carmo, já teve em Sapucaia, já teve em Volta Grande, e eu brincava assim, um dia vai chegar em Além Paraíba. Pois é. Aí trouxe esse ano para Além Paraíba. Mas o Orlene, ele era aluno da Senec no ensino médio, quando ele entrou no Grupo Evolução. Ele fez todo o processo do Charola, ele, inclusive, ganhou em festival Melhor Ator. Então, ele já tem um histórico de vida comigo. Né? Só estamos longe de cidade, já é uma pessoa madura, uma pessoa com um intelecto elevado. Então, ele trouxe para mim para dirigir um trabalho dos textos do Fernando Pessoa e seus heterônimos, que é complexo. Grande parte dos leitores do Fernando Pessoa já diz a complexidade que é. Mas é o que eu acabei de dizer, tudo é num tempo, e um tempo de maturidade. Então, ele já está maduro o suficiente para a absorção desse texto, para um processo dramatúrgico desse texto, para uma encenação. E assim a gente caminhou e estamos com o trabalho. Tanto que, provavelmente, nesse segundo semestre, a gente volte com ele para Rio das Ostras, apresente lá, e qualquer outro. E Juiz de Fora também já está na nossa pauta de apresentar lá. Mas eu nunca parei. Eu estou adormecida na cidade, mas estou voltando. Tanto que eu anunciei, o Grupo Evolução está de volta. Está de volta. Olha a minha felicidade, porque eu trazendo a Jailza aqui para ela falar. Você está dando essa notícia em primeira mão. Primeira mão. Então, eu estou tirando onda hoje, moçada. Pode tirar. É isso aí. Eu estou de volta agora. E, assim, uma coisa interessante, né? Você falou desse aluno que hoje é um cara totalmente dentro do contexto, fazendo esses projetos funcionarem em cima da lei de incentivo. Sim. E tal. Vamos falar um pouquinho dos seus alunos famosos também, de televisão, de teatro, de cinema. Por exemplo, quero mandar um abração aqui, porque eu conheço carinhosamente como Júnior Gouveia, o Lucas Gouveia aqui de Além Paraíba, né?
está agora aí fazendo uma novela belíssima, com um papel maravilhoso, Isso. né? Enfim. E eu lembro que ele fazia uma participação no meu programa de rádio, chamado Atmosfera 102, e ele sempre, assim, vira e mexe, falava assim, às vezes eu queria que ele falasse das peças que ele estava fazendo, das minisséries, do cinema que ele está fazendo lá fora, e o Lucas teimava em falar do Evolução. Não, porque o Evolução da Jailza e não sei o que, isso assim, Olha, eu falava assim, Ah, pois mas ele falou, Fernando, sabe o que é importante? A gente lembra, por exemplo, eu só estou, né, e sou hoje aqui, no contexto artístico nacional, com o gabarito que hoje eu tenho, com relação às experiências que eu tive, uhum. começar lá no Evolução. Então, eu tenho que falar do Evolução. Então, vamos esclarecer uma coisa. O Lucas, ele fazia parte do grupo Arteando, da professora Ieda Loureiro. Isso aí. A saudosa, porque ela trabalhou aqui muito Mas tempo. Eu lembro que ele falou do Evolução, Uhum. ele falou dos grupos. E Porque os dois grupos. Minha gafe, tá vendo? Tinha que dar mas uma. não tem problema, né? A gente Não, esclarece. porque eu lembro dele falando do Evolução também no programa. O grupo Evolução tem uma diferença de tempo muito curta do Arteando. O Arteando nasceu primeiro na cidade, e depois o grupo Evolução. Nós éramos páreos, né? Eu te confesso que eu também estava em dúvida, até você viu que eu anotei aqui, Sim. Evolução, porque eu quase te pergunto assim, mas e o Arteando? Pois é, não tem problema. Porque nós somos amigos, não é? Nessa parte toda de trabalho de teatro, havia uma competição muito boa entre os grupos. E é bom isso, né? Porque os dois grupos. Trabalha melhor para poder mesmo mostrar o que é melhor. Exatamente. Os dois grupos tinham o mesmo público de elenco, eram todos adolescentes. Tanto a Ieda trabalhava com adolescente, quanto eu trabalhava com adolescente, na mesma época. Uhum. E muitas vezes a gente se encontrava no palco do Cine Brasil. Eu saindo, ela chegando, ou eu chegando, ela saindo. Que a gente ensaiava na FUNCAP, né, no Cine Brasil. Então, durante muito tempo foi isso. E o Lucas, eu conheço ele desde o início. Eu fiz uma oficina com eles, entendeu? Junto do Arteando. E é um trabalho belíssimo, ele seguiu uma carreira muito bonita, né? Eu estou vendo a novela que ele está fazendo. Tá lindo, tá muito. Papel. Você vê a grandiosidade. A maturidade, né? O tempo vai passando, o ator vai ficando melhor, a maturidade textual, de cena, de tudo, né? Então, eu tenho muito respeito por isso. Quando o Arteando completou 30 anos, eu recebi uma homenagem deles. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Na verdade, não foi uma gafe, foi uma falta de atenção minha no sentido da... Porque eu lembro quando perguntei o Lucas a respeito do grupo de teatro, ele falou Evolução e Arteando. E falou das professoras. Eu que engoli a mosca aqui, vocês me perdoem aí. Mas não tem problema, a gente está aqui para isso, para esclarecer, né? Como eu falei, eu estou aqui aprendendo. E desse período, eu acho que todos que estiveram também no Arteando, que é uma coisa muito importante de falar, não só virar ator, né, um ator profissional de sucesso, mas que ser humano é esse que fez teatro, né? Porque o teatro tem um papel social muito grande. Ela abre espaço do saber. Então, as pessoas que passaram por oficina de teatro, tenho certeza que são hoje são seres humanos melhores, porque tem um olhar mais sensível para o outro. E ainda coloco mais, são, no mínimo, uma boa plateia, porque vai entender um processo, né? O processo da criação, o processo da representação. Então, de qualquer maneira, eu penso, tanto a Ieda quanto eu, que no caso ficamos muitos anos, né, dando aula para esses garotos e garotas de Além Paraíba, tem esse retorno desse gratificante. Né? Ele pode até não ser ator, não ter ido seguir carreira de ator, mas ele é um ser humano melhor na profissão que ele optou. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta, porque eu já encontrei vários de muito tempo que estão em ou área de educação, ou área da saúde, ou área da administração, ou do direito, elas estão felizes e têm esse cuidado com o ator, né, com a arte, porque passa a ser um ouvinte melhor de música, entendeu? E tantas outras partes que... E tem uma coisa interessante nas artes, de um modo geral, principalmente
as cênicas, né? Porque às vezes o sujeito, né? O menino ou a menina, o ator ou a atriz, às vezes está ali, às vezes dentro de uma sala de aula, é super tímido, super na deles ali, tranquilo. Quando acontece da oportunidade de fazer uma representação cênica, estudando aquilo ali e tal, realmente consegue entrar, sair a pessoa e entrar o personagem. Estou falando isso porque eu já fui em inúmeras peças desde pequeno e tal, e ficava olhando, às vezes eu via o ator antes, via depois, mas o durante não eram as mesmas pessoas. Realmente o personagem, que a entrega, melhor dizendo, a palavra, eu acho que pode ser essa, né? Da pessoa fazer aquela comunicação. E o teatro tem uma diferença muito grande com relação, acredito eu, com relação ao cinema e à televisão, porque é um contato direto com o público. Muito direto. Então, assim, você imagina esquecer por algum momento uma fala e ter que fazer um improviso que não possa, que não vá sair do tema, porque às vezes, tipo assim, poxa, eu não vou fazer aqui, né? Caramba, esqueci essa frase, mas coloca alguma coisa similar que vai dar certo, o outro vai entender, ou quem estiver contracenando, ou mesmo até que for um monólogo, a coisa vai fluir. Quer dizer, e a coisa dá essa energia de você estar ali em cima de um palco, ao vivo para as pessoas, e fazer com que as pessoas entendam as suas expressões corporais, Sim. sua fala, seu canto, seu gestual, uma série de coisas. É lindo demais. É bonito e é um processo longo, porque não se faz teatro do dia para a noite, né? É verdade. Você tem que ter um tempo de estudo. Não existe assim, eu entrei agora, qual o personagem que eu vou fazer, não tem isso. Pelo menos o processo comigo era assim, e acredito que seja dessa maneira com outras companhias de teatro, seja amador, seja profissional. Agora, é um tempo de estudo. Interessante. Você está falando isso aí, eu lembrei de uma outra coisa que eu vejo muitos, obviamente, nos bastidores, antes de começar uma peça, ou até depois de terminar, se eu não me engano. Existe uma palavra mágica no teatro, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa tradição, é uma tradição. Dessa palavra ser tão forte tão festejada dentre os atores e atrizes, né? E a direção, enfim, porque aquilo é o quê? É expulsar alguma coisa para entrar outra? Como é que é? Você quer que eu fale a palavra também, né? Você quero falar. Faz questão que eu fale. Então, a palavra é merda. A merda, vamos colocar ela como, vou botar entre aspas, boa sorte, né? Tem uns grupos que colocam quebre a perna, mas essa palavra não nasceu à toa, né? Se a gente for estudar o teatro, a história do teatro, você vai lá nos primórdios, vai ver que o teatro era de rua, itinerante, eram os saltimbancos, e havia as carroças com cenas teatrais ali, e quem andava era o público. Então, vamos pensar que numa praça, no século XV, havia um grupo grande de carroças, né? Carroças com seus cavalos. E o público chegava. Então, a quantidade de excrementos que estavam na praça indicavam a quantidade de público que estava ali. Então, isso pode ser mitológico, pode estar falando uma bobagem agora, e alguém está ouvindo, vendo e dizendo assim, não, ela está louca, não é isso, eu vou saber o que é isso. Mas conta-se que é exatamente isso. Essa quantidade que estava lá fora indicava a quantidade de pessoas, e isso passou a ser boa sorte. Ser uma sorte. Quer dizer, quanta gente está vindo para assistir teatro, não é? Então, é quase um amuleto, entendeu? Ninguém fala assim, boa sorte, até proibido falar. A gente entra já na energia da merda. O grito tem que vir de dentro para fora. Com vontade. Com vontade. Lógico que tem todo o processo de energização, né? Quando você faz aquecimento vocal, aquecimento corporal, isso vem como uma explosão, uma catarse. Ela vem junto, porque você está pronto para entrar em cena. E já usou o teatro, obviamente, muito antigo, né? Nasceu aonde? Tem um país matriz aqui? Se a gente começar a pensar, desde quando o mundo é mundo e o ser humano existe. Porque se você pensar nos homens da caverna, que não tinha fala, mas eles tinham corpo, se eles saíam para caçar, e os que ficavam, eles voltavam para encenar, contar como foi a caça. Já era um trabalho de expressão corporal. Perfeito. Então, se você começar a ver toda a história
mundial do surgimento do homem, você está vendo um processo aí todo, o tempo todo, né, de expressão. A técnica veio ao longo do tempo, porque aí já foi trazendo para espaços fechados, né, passou por muito processo, até hoje ter essa técnica toda. Inclusive, aí, quando você leu e viu no meu currículo que o teatro digital, né? Isso. Então, foi o meu último bem lembrado, curso. porque eu queria saber Você vê, sobre a isso. gente veio lá, vamos dizer, dos primórdios, trabalhando um processo de teatro e chega no teatro digital. O teatro digital nasceu na pandemia. Acho que todo mundo, o ator, eu acho que o teatro, quando fechou as portas, o ator se virou. Teve que começar a fazer alguma coisa. Muitos diretores fizeram recorte dos seus espetáculos para o ator montar na própria casa uma cena. Então, teve muito isso, né, no YouTube. E esse grupo aí, o Rubi Produções, que é de Belo Horizonte, é uma companhia muito interessante, eles conseguiram montar um curso para desenvolver o teatro de forma digital, entendeu? De maneira que a gente tivesse, sem a perda da qualidade do trabalho de ator. Porque você falou bem aí a situação da emoção. O ator entra em cena, ele está muito perto do público dele. É verdade. Não é? Ele tem vamos dizer assim, o retorno muito imediato dali. A emoção à flor da pele, né? Então, mas para que tudo acontecesse dentro da telinha, não poderia perder essa parte, entendeu? Então, é um teatro tecnológico, lógico, ele é filmado, mas ele não pode em nenhum momento perder essa essência do ator, né? Da fala, da dramaturgia que foi desenvolvida naquele texto. Entendi. É o que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, né? Até eu comentei com a Jailza, falei, olha, antes eu trazia tudo preparadinho, assim, muito enlatado para dentro do contexto. Falei, não, vai acabar perdendo a emoção da coisa, né? Tem que ter essa coisa do momento, né? De você estar fazendo alguma coisa para as pessoas entenderem que é vivo, que não é uma coisa, é uma coisa enlatada, totalmente embasada ali. Ó, eu já sei como é que começa, como é que termina. Não. Você viu agora há pouco, eu fiz uma troca de grupo de teatro aqui em cima do nome do nosso amigo lá. Pois é, então... É o ao vivo. Esse teatro, você pode trabalhar no teatro ao vivo recursos tecnológicos. Você pode fazer isso tranquilamente. Já entra nessa vertente aí, não é? Você pode trazer uma tela, trazer um personagem que está na tela e ele contracenar com quem está no palco. Então, isso é uma possibilidade. Não quer dizer que eu vá filmar o meu espetáculo, colocar no YouTube, tá pronto. Não, você pode fazer essa ligação tecnológica no processo de cena aberta. Perfeito. Tá? Isso é muito tranquilo. Perfeito. E você falou de uma outra coisa, do tempo, né, que nós tivemos aí sem o nosso fazer da arte de um modo geral. Culturais, de um modo geral, né? Principalmente o teatro. Vou dizer, aproveitando o gancho aí que você falou do nosso secretário, o professor Cassiano, que eu estou voltando também porque eu acredito no trabalho dele. Isso é uma coisa que eu deixei muito claro. Ele é uma pessoa formada, né, de conhecimento técnico. É artista também, então ele entende bem todas as linguagens, né? Tá falando, tem o poder de escuta, que isso é muito positivo para um secretário, um gestor público tem que ter o poder de escuta, não é? Tem que ter essa sensibilidade do ouvir, também de estar presente para também saber o que está acontecendo, quem são essas pessoas que fazem. Então, eu estou de volta também mediada por esse estar na secretaria uma pessoa com competência que ele tem. Eu vou reforçar o que eu falei aqui, eu achei muito bacana a postura, né, do Cassiano dentro desse contexto, porque quando conversei com ele, lá no começo, assim que ele foi, né, empossado, né, secretário, eu mandei para ele um WhatsApp, ele me respondeu de imediato, já foi, eu falei, opa, tem um diferencial, porque, né, geralmente não é assim. E o Cassiano recebeu muito bem, conversamos um pouco pelo telefone, depois tivemos papo pessoalmente.
e vi de uma abertura para com a classe artística de um modo geral, Sim. tá? E a preocupação em cima das leis de incentivo, ele preocupado em saber e direcionar, como a gente, procura, porque é legal. Tanto é porque ajuda também o município na arrecadação, com várias coisas que podem Não ser feitas em cima da dúvida. lei. É verdade. Então, alivia um pouco para a secretaria, que a gente sabe que isso aqui também é orçamento, não vou dizer limitado, mas já apertado, já entre aspas, confinado. Né? Você tem carnaval, você tem festa da cidade. Eu achei muito bacana a postura do Cassiano. Parabéns, doutor Paulo. Não estou aqui fazendo política para ninguém. Quando é bom, tem que falar. Quando é ruim, quando está uma merda, como diz o outro, tem que falar também. E o doutor Paulo acertou com o Cassiano. Então está aqui o podcast Atmosfera. Tanto é que a gente tem esse braço mais voltado ao lado cultural, para justamente não deixar apagar e dar voz aos atores, atrizes, aos agentes culturais de um modo geral, que a cultura além paraibana existe de uma forma tão forte, tão poderosa, que o poder público não pode, de hipótese alguma, achar que só, né, poxa, só o carnaval já está bom, a festa da cidade está bom, não. É necessário, mas é tão importante e necessário que todos os agentes culturais e as pessoas diretamente ou indiretamente envolvidas com a arte tenham voz, tenham espaço. E o Cassiano está fazendo isso com diplomacia. Parabéns ao Cassiano. Se errar amanhã também nós vamos puxar a orelha, tá, seu Cassiano? Mas pelo jeito não vai não, porque está indo muito bem, está ouvindo todo mundo. Jailza, agora que eu tenho que falar aqui com a galera do chat também. Você tem uma galerinha boa aqui mandando um abraço para você. Então, vamos lá e dando uma boa noite para nós aqui. Lá de Juiz de Fora, além paraibano, mas reside em Juiz de Fora há muitos anos, aposentou do Exército, era da banda do Exército. É o Maurício Ferreira, filho do saudoso seu Wagner Barbosa, também músico da 7 de setembro, e neto do mestre Tida, falecido mestre da 7 de setembro. Está lá, adora a cultura, a gente sempre conversa muito, é meu amigo de infância, está mandando uma boa noite para nós aqui. A Sônia Tavares é esposa de um cara que ele mexe com serralheria, mas a serralheria dele é completamente diferente, que é o Defo lá da Ilha Gama Cerqueira, o Jefferson Fernandes, meu amigão também de infância. Um abraço para a Soninha, aí, esposa dele. O Defo faz serralheria com arte, sabe? Você pede para fazer um portão, se você não segurar a onda, vai te entregar uma obra de arte. Fala, eu quero só um portão. Vai ter um monte de desenho diferente no seu portão. Um exemplo que eu estou dando, eu dei a abração para você, tem que vir aqui, meu irmão. O Bruno está dando uma boa noite para nós aqui. O André Luiz, o nosso André Luiz, que mandou aquele áudio maravilhoso para mim, que mandou para você também, está aqui. Boa noite, Fernando, estou chegando. Está mandando um abraço para você, que também meus parabéns por mais essa joia da cultura. Ele chamou de Dona Jailza, ela vai puxar a tua orelha, tá? A Carmen Lamão. Assim, boa noite, parabéns, Fernando, por convidar essa pessoa maravilhosa que exala conhecimento cultural. Jailza, orgulho de fazer parte do seu circuito de amizades. Aí. Olha. Mandando esse abraço bacana para você aí. O Gilmar, que você conhece muito bem, e eu também, o Gilmar Regente, lá da EMAP, né, e tal, está aqui. Parabéns, Bambu, pela escolha dos convidados. Jailza é um patrimônio vivo de Além Paraíba e de Minas Gerais. Olha aí, tá vendo? Desse jeito. A minha esposa, Andréa, está dando uma boa noite para nós. Faltou os meninos hoje, menina e menino, né? Você sempre manda, quando só manda boa noite, você deve estar, não é possível, deve estar com raiva de mim hoje, não está não, meu amor? Fala, adoro quando você fala menino, os meninos, as meninas. Muito bom. Chegar em casa, o bicho vai pegar, já viu, né? O Cícero Cantarelli esteve comigo aqui na semana passada. Verdade. Né? Bateu um bom papo comigo, contou a história dele também, maravilhoso. É outro cara fantástico, que me rendeu um excelente bate-papo aqui. Aliás, todos que vêm aqui são muito bem recebidos, me rendem um podcast maravilhoso. Está aqui, ó, parabéns a Jailza por sua trajetória e brindar a nossa cidade com sua cultura e a história muito linda com evolução. Tá vendo? Valeu, obrigado. A Cleusa dando boa noite para nós. A Jô Correia. Jailza mais uma vez arrebentando. Aí, ó. A Jô Correia. A Elza Davi botou uma... Como é que se diz? Uma coroinha aqui e um pezinho. Eu não entendi bem o recado, mas está dado o recado aqui. Orleni Torres, minha grande diretora, viva. É Orlene Torres. É o ator que eu te falei. É o ator. Isso. Um abraço para você. E o Jô Correia também.
Tá lá. Ah, entendi. Ele que é o cenógrafo do Perfeito, espetáculo. um abraço para você. Você foi muito elogiada aqui, rapaz. Olha aí que maravilha. Quero te conhecer. Eu tive essa oportunidade, Jailza me convidou e eu não consegui chegar lá na peça, não consegui chegar na Vai sua... ter oportunidade. Mas eu vou ter oportunidade ainda, eu sou daqui, estamos aí. A hora que ela... Agora vamos apertar mais a Jailza para fazer mais atividades aqui na cidade, fazer... Né? Bobear, vira até ator também. Vai vendo aí. Mariane Ximenes, boa noite, um beijo para Jailza. A Tânia Gorni. Gorni. É a Tânia. Tânia Gorni. Da EMAP. A Tânia fugiu de mim, sabia? A Tânia fugiu? Fugiu, porque eu trago eu convidei ela. a Tânia e o Gilmar para vir aqui. Aí a Tânia me enrolou. O Gilmar veio. Tânia. Então, Tânia, você está me devendo. Eu já trouxe o Gilmar, agora tem que vir a Tânia para a gente falar muito sobre a EMAP, que é um espaço, é uma escola maravilhosa. Eu tenho ótimas referências. Todo mundo que passa por aí fala. Quando eu vejo meninas estudando instrumentos de corda como violino, violoncelo, e vai por aí afora, é uma coisa assim, dentro da nossa cidade, que a gente precisa divulgar isso, trazer uma menina dessa para tocar para nós aqui ao vivo, vai ser uma coisa maravilhosa. Então tá aqui, ó, maravilhoso esse podcast com a minha grande amiga e irmã. Maravilha. Isso. Esse foi o pessoal do chat, daqui a pouco a gente volta nele de novo. Sorte, isso é bom, hein? Tá vendo? Olha que coisa interessante as pessoas, né? Como o legal. Opa, peraí, chegou mais uma aqui. Eleonora. Juiz de Fora. Eleonora, tenho certeza. Grande para minha amiga Jailza. Isso, Juiz de Uma Fora. delícia ouvi-la. Você vai ouvir mais, que eu vou agora falar justamente sobre essa questão de o quão você, com relação às pessoas que convivem com você, já conviveram e têm essa história contigo. Olha o legado, hein? Olha que coisa fenomenal, transcendental, como eu costumo dizer, né? Quando você tem esse aglomerado de pessoas, não é pelo elogio, como é que fala? Pelo respeito e pela construção, né? Que você junto com eu eles, acho que né? pela essência. Né? Eu sempre passei muita certeza daquilo que eu queria. Eu acho que essa segurança é algo que transcende, né? Então. E tem duas pessoas aí que falaram com você. A Carmen Lamon, ela é professora e eu vou ter que abrir um outro espaço que não é só teatro. Não, vamos lá, eu precisava saber tudo de você. Pois lançamos a semana passada no Espaço Nikita, que é da Wanda Moraes, que eu acho que você conhece, a contadora e escritora. Aqui, ó, mandando um abraço, parabéns, Jailza e Fernando. Está vendo? Olha aí. O Coletivo de Mulheres 30+. É um coletivo chamado Coletivo Entre Nós. E a Wanda, a Carmen, a professora Soraya França, a Lisandra, que é a secretária da Nikita, e eu fundamos o Coletivo de Mulheres 30+. Já era um anseio muito grande. A gente se juntava, conversava, trocava ideias e nasceu esse coletivo exatamente para as linguagens que a gente desenvolve. O teatro, as artes plásticas, a literatura, o artesanato. Isso é um espaço de ouvir mulheres, sejam com essas linguagens e outras que são aí, que estão escondidas dentro de casa, mas deseja saber, deseja aprender, deseja realizar. Então, eu quero destacar a Carmen aí e a Wanda agora, né, que entrou aí cumprimentando e falando que o nosso coletivo nasceu semana passada, nós lançamos ele, nós tivemos a honra de ter a Alice Mara Cortes, a nossa grande escritora, como palestrante, né, falando da arte, a mulher na arte literária, principalmente a vida dela. Então, isso muito nos envaidece. São pessoas que estão aí ainda fazendo pela cidade. E a Tânia Gorni teve também no nosso coletivo, nos brindando com uma jovem aluna, cantora, lindamente, a Mariane. Então, eu te falo, em algum momento, a Jailza do teatro, a Jailza professora, também caminha por outros caminhos, que não só o teatro. Bordado, isso. Né? O bordado é outro momento muito importante na minha vida. Durante um tempo, quando o meu processo de aposentadoria, né, das escolas começaram
aparecer, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ia sabendo que eu ia continuar fazendo teatro, mas era o fazer em horários que eu estava em escola. Vamos pensar assim, né? Então, eu comecei a resgatar uma história de vida da minha família. As mulheres da minha família eram mulheres bordadeiras. Então, esse bordar, cheguei até a dona Deise, que é uma senhora aqui do Porto Velho, que dá aula de bordado em casa. Então, eu comecei a aprender bordado com ela. Comecei a desenvolver uma prática de bordado que foi me encantando de uma maneira tão forte, que era um resgate mesmo, ancestral, que eu fui buscar mais conhecimento, que eu não parei, né? Eu fui buscar mais conhecimento. Aí, achei o grupo de bordado Matizes Dumont, que é um grupo, uma família Dumont, elas são de Pirapora, Minas Gerais, mas atualmente residem em Brasília, e é um potencial do bordado contemporâneo nesse Brasil, porque são mulheres, tem homens também, que bordam, que ilustram livros, que fazem exposição em museus, em galerias de arte. Então, eu fui conhecer uma outra vertente do bordado, que não só aquele de adorno, de enfeite da casa, mas um bordado que poderia ir para uma galeria de arte. Então, todo esse processo, que eu coloco isso como uma imersão, é onde aparece a Eleonora. A Eleonora também faz parte do grupo de bordados da Matizes Dumont, minha amiga, e eu comecei a pensar em uma exposição onde eu contasse a história da minha mãe, através do bordado, porque ela foi bordadeira há muitos anos, e a minha chegada nesse processo todo. Então, em janeiro, fui acolhida pela Nikita, a Wanda, me possibilitou fazer uma exposição no espaço dela, que foi uma exposição muito rica de material herdado da minha mãe, né, da minha família, e o meu lado contemporâneo, que é o bordado contemporâneo. E, com isso, me levou ao curso aí do bordado, aí, no caso das artes manuais para educação, do Ateliê de Educação da Nina Veiga. Então, me levou para isso. Então, hoje eu sou estudante desse curso, né? Sou uma pesquisadora, já visando essa questão, é o que eu te falei, o estudo sempre esteve comigo. Eu nunca foi separado. Em algum momento, se você me encontrar e me perguntar, eu vou estar estudando alguma coisa. Perfeito. Então, agora, eu quero saber mais sobre esse processo das artes manuais, como é que ela saiu da casa, não é? O lar que é todo adornado com toalhinhas, com enfeites de um modo geral. Como é que ela hoje está parando numa galeria de arte? Como é que isso saiu da manualidade, do artesanato para as artes visuais? Então, esse processo de pesquisa tem me dado muito prazer também. Que maravilha. E isso tudo, eu te falo, vai me favorecer também no teatro. Porque aí, questão de cenográficas, questão de figurino, isso já me dá um outro leque, assim. Já abriu a mente para muitas outras coisas. Para muitas outras coisas. E eu quero fazer um pedido a vocês, então, né? Que sempre que houver as atividades, com relação a alguma coisa de mostra, alguma coisa que vocês forem fazer com relação à divulgação, passa para mim aqui, você tem meu WhatsApp, é bom a gente sempre estar falando aqui, né? Porque, como eu falei, é um espaço criado para falar de tudo, mas especificamente da arte de um modo geral, né? O espaço, eu fico muito feliz, porque aquele negócio, né? A gente que gosta, eu, por exemplo, amo música, amo cinema, é uma série de coisas, amo teatro, amo tudo, artes plásticas no modo geral, né? Porque eu também desenho. Só não me arrisquei a pintar ainda, porque não tenho, acho que, um espaço lá em casa que eu possa ter um lugar para fazer sujeira. Só minha mulher vai, né, ficar brava comigo. Mas, enfim, falou que é a arte de um modo geral, de qualquer situação, de qualquer veio que vem a arte no sentido da coisa, a gente tem que dar esse apoio, tem que divulgar. E é muito bacana você falar sobre esse grupo de mulheres desenvolvendo um trabalho de pensamentos e fazendo acontecer, fazendo todas essas, né, curadoria, consultorias, e falando, e palestrando, e mostrando o que está sendo feito, e a atividade, né, que a mulher faz no contexto geral
né? Porque não Isso. é só você, professora Jailza, na sala de aula, ou ensinando, não é só você, mãe, dona de casa, aquela Isso. coisa toda. Tem um outro lado da mulher, como modo geral, que tem que ser valorizado, que é essa diversidade de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Sem dúvida. Porque o homem passa um perrengue danado, e a mulherada Verdade. manda E ver. domina, né? É E a verdade. gente quer, nesse momento de encontro com outras mulheres, também o momento de escuta. Então, Não abertura, é? tá vendo? É abertura, é saber um pouco da história de cada uma, mas também oferecer algum embasamento que faça, às vezes, como diz a Wanda, né, que ela fala sempre isso, que a Nikita ela veio para desabrochar. Então, é espaço para isso. A gente vai estar lá não só conversando, mas também pondo caminhos, né? De repente abrindo espaço para uma que está guardadinha, é uma artista, mas está guardadinha, Verdade. né? E assim, é terapêutico, né, a Terapêutico, situação. sem Porque você sai, dúvida. quebra a sua rotina, você sai daquilo, né, do seu cotidiano ali e vai fazer arte, Sem né? Vai dúvida. conversar, ou às vezes vai lá para bater um bom papo, passar umas horas Isso, ali tomar um conversando, trocando café, uma ideia né? bacana e Trocando. dando ideias às vezes, muita coisa Exatamente. bacana. Tem que Então, fazer. nós estamos com essa proposta, né? E agora na Festa da Cidade, a Wanda tem o espaço Espaço de para fazer uma de exposição. exposição com Que os livros legal. dela. Nós vamos ter momentos de roda de conversa também, de contação de história, agora nessa semana da Festa da Cidade. E após a Festa da Cidade, eu já estou aqui dizendo para você em primeira mão, Oi. a oficina de teatro para mulheres 30 mais. Então, vai ser a minha primeira oficina na cidade, direcionada só para mulheres e mulheres maduras. Mulheres do zero, vamos dizer assim, do zero conhecimento teatral. E tudo Porque acontece lá no Nikita? lá no espaço? Nikita, tudo vai E acontecer aonde é o lá. endereço para a gente poder frisar Ela bem? fica ao lado da Unimed, que assim, o nome da rua agora eu não vou lembrar. Mas ela é fácil de achar porque é no final da Vila Laroca, né? Porque ali ainda é Vila É. Laroca. Próximo, encostadinha à Unimed, está lá a Nikita. É um espaço que tem os livros, né, da editora Bem Cultural e os livros da nossa escritora Wanda estão lá também. E é lá que a gente se reúne, é lá que a gente vai fazer muita arte, viu? Muita coisa boa. E eu não posso deixar de comentar também aí da Tânia Gorni, falar do Tânia Gilmar. Estamos já no momento de divulgar as inscrições abertas, né, do 21º Encontro de Corais, que esse ano, agraciado pela Lei Aldir Blanc, Olha que maravilha. maravilha, nós vamos fazer um encontro em 6 cidades. Antes era Além Paraíba, Volta Grande e Carmo. Dessa vez nós vamos ter Santo Antônio do Aventureiro, Pirapitinga, Estrela d'Alva, Além Paraíba, Carmo e Volta Grande. Que maravilha. Quer dizer, vamos começar até... Normalmente era sexta, sábado, domingo. Agora a gente vai começar até na quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, esse circuito canto coral, né? As inscrições são abertas para o Brasil inteiro, não mais só regional. Né? E a gente espera realmente, quem estiver nos ouvindo aí, que tem algum coral, que entre em contato, porque vai ser muito bem-vindo. Com toda certeza vão entrar. Porque tem uma coisa legal nisso tudo, quando a gente fala da arte de um modo geral, e o coral entra muito bem nisso, com um evento deste porte, deste peso. Aí eu vou falar uma coisa aqui, que é para a classe empresarial sempre apostar e acreditar. Olha o veio econômico disso. Quantas Sim. pessoas vão estar aqui, vão estar na região, são cidades aí, quer dizer, até o patrocínio pode interagir com as cidades. Tem um evento aqui, patrocina lá, o daqui patrocina lá, o de lá patrocina aqui, vice-versa, e as pessoas vão conseguindo angariar para estar cada vez mais vivo. Por quê? É o hotel cheio, é barzinho cheio, enfim, roda de papo, de tudo para dentro do contexto. Um monte de gente conhecendo a cultura de cada um desses lugares, quer dizer, pessoas de fora interagindo. Olha o que a arte faz. Olha, e uma parada, Jailza, que é direta. Né? Sem é dúvida. Dinheiro circulando diretamente Sim. no comércio de todas essas 6 cidades que vão estar recebendo. Olha só, não ficou uma coisa só. É tão bonito ver quando isso atinge uma coisa macro, né? E fica muito legal. Então, um apelo, mais uma vez, para os empresários da região. Apoiem sempre, dê sempre um apoio para a parte cultural, que com certeza o retorno... Primeiro que a empresa fica bonita na fita.
É lógico. Pronto, não tem essa, já começa por aí. O empresário que vai lá e financia, e patrocina e ajuda, é o cara mais lindo do mundo. Você pode ter certeza disso. Falam, pô, aquele cara ali, ele é da cultura, ele é pró-cultura e Exatamente. faz a coisa acontecer, igual nós estamos aqui agora, temos nossos patrocinadores, nossa cerveja Porto Novo, temos lá o menino do carro lá, que é o pessoal da Balancecar, enfim, tem o Rafael Damasceno. São pessoas que estão sempre apoiando, estão sempre dando esse apoio para que aconteça de uma forma mais light para quem está produzindo, para quem está fazendo. Quer dizer, uma peça de teatro, quantas pessoas não envolvem numa peça? Porque não são só os atores, igual a gente falou aqui, tem a parte de direção, tem a parte de iluminação, tem a parte da montagem de palco, desmontagem de palco, é luz, é uma série de coisas. Quer dizer, o movimento econômico dentro de um único evento, por mais simples que ele seja, no mínimo vai Sim. mexer uma meia dúzia de pessoas. Pode fazer um negócio na praça ali, voz e violão, no mínimo tem 6 cabeças envolvidas. No Sim. mínimo. E o encontro de corais move muito mais, né? Porque tem todo um trabalho de coordenação antes, né? A prévia do evento, ela já está acontecendo, porque são os contatos, né? Hotéis que foram já mapeados, porque a gente tem um grupo pequeno de hotéis ainda na cidade, na região, porque também esse fluxo cultural que a gente tanto deseja, ele não acontece com frequência para ter um investimento de ter mais, vamos dizer, espaço para essas pessoas. Porque o coral, por menor que seja, às vezes são 15 integrantes. E tem corais que chegam aí com 40. Tem que dormir, tem que comer, tem Exatamente. Que beber, né? E vai aos supermercados, eles precisam de um remédio. Quer dizer, é um artesanato que quer levar de presente, porque passou por aquela cidade. Então, é um movimento muito grande. Então, a gente tem que entender que isso gera divisas para a cidade. Não é fazer por fazer. É fazer também pensando que isso tudo é um empreendimento muito grande. Porque, olha só, que coisa interessante você receber um coral de uma outra cidade, porque como eu faço o cerimonial do evento, eu tenho acesso a todos os currículos. Tem corais que já estiveram em Volta Grande, aqui em Além Paraíba, que já foram para fora do país. Currículo, assim, maravilhoso. E está aqui. Veio ao nosso encontro. O que a gente pede é que o apoio, realmente, não só, vou apoiar, vou patrocinar, mas também com a presença. Além Paraíba está precisando voltar a ser presente nos, vamos dizer assim, em todas as linguagens, porque vai sempre, fazendo uma crítica, mas, por favor, positiva, aquele grupo que a gente sabe que vai. A gente tem que chegar a mais pessoas. As pessoas têm que saber que existem artistas aqui com competência, com conhecimento de causa, que é possível de fazer um trabalho tão bom quanto aquele de uma macrocidade. Porque às vezes pensa, é uma cidade pequena, do interior, não tem ninguém. Não, tem gente que estuda, tem gente que vai atrás do saber para trazer. E vou te dizer uma coisa, quando acontece um festival desse numa cidade do interior, lugar pequeno, é muito mais gostoso e muito, eu sinceramente, saboroso, porque o clima é outro, já pede, né? A tranquilidade, já é acolhedor. Acolhedor. Maravilhoso, maravilhoso. E por falar, onde vai acontecer o festival? Então, normalmente, a opção em primeiro momento são as igrejas, porque ela tem uma acústica já própria para isso, não é? Parece que foi montado por um engenheiro acústico que fez perfeitamente. Então, aqui em Além Paraíba é na Matriz São José, como também nas outras cidades. Ou seja, todas, com exceção do Carmo, que é no Centro Cultural, né? O Centro Cultural do Carmo, é o único lugar que não é a igreja, mas as demais cidades todas serão nas igrejas matriz. Primeiro, porque elas são maiores, né? Comportam o maior número de pessoas. Porque se tem 3, 4 corais com 40 pessoas, você já sabe que enche quase a igreja, né? É verdade. Não é? Ele pensa assim, que já fica um público grande. Então, a igreja já tem um potencial maior de bancos, né, para as pessoas e tudo. Deixa eu voltar de novo aqui no chat, que nós recebemos mais mensagens aqui. Vamos lá. A Wanda está dando parabéns para nós aqui. A Edmeia Luz de Oliveira, muito bom mesmo. Parabéns, Fernando e Jailza. O Saulo Leite, boa noite. Jailza é uma das grandes referências na educação e nas artes em Além Paraíba. Excelência em pessoa. A Ana Cláudia, que vai estar inaugurando amanhã, dia 2, sábado,
né, o seu espaço de estética integrativa, né, ali na rua Adão Araújo, número 37, sala 211, no edifício Perácio, aqui no centro de Além Paraíba, Porto Novo. Tá mandando um abraço para nós aqui, um abração para ela. Muito obrigado pelo seu carinho de estar assistindo a gente. Tá aqui, ó, boa noite, um abraço para Jailza, referência da nossa cidade em arte de Além Paraíba. Arte de Além Paraíba. Ana Cláudia batendo palminha para a gente. O Orlene, isso. Torres. Tá aqui, o Espaço Nikita fica na rua Doutor Sobral Pinto, 255, Vila Laroca, Além Paraíba, Minas Gerais. Isso, muito bem. A Elza Davi. Parabéns, amiga Jailza. Jailza, nós estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Você viu que passou rápido? Nossa, passou muito rápido. Vamos me bater aí na rua, porque ficou faltando um monte de coisas. Como eu disse a vocês, a gente sempre fica um pouco tenso, um pouco nervoso. E, como eu falei, a gente está começando a fazer um podcast muito mais à vontade, no sentido de deixar... Eu já levei cada puxão de orelha. Deixa o convidado falar, Bambu. Aí eu falei, então vai ser assim. Eu queria que você desse as suas referências, né, no sentido da onde, né, obviamente, voltar a repetir aqui as atividades, né, se vai voltar já ia falar arteano de novo. Tá bom? Evolução, tá bom? A gente está esperando essa volta triunfal aí para, né, com as atividades. E também as suas declarações finais aí. Te peço perdão, a hora é muito corrida, muito apertadinha. Já estamos já com 1h30 cravada de programa. Nossa, mãe, viu? passou rápido. Passa muito rápido. Primeiro agradecer, né, as pessoas, estou lisonjeada pelos elogios recebidos, muito obrigada. Às vezes a gente não sabe o bem que a gente faz para as pessoas. E, ultimamente, eu tenho recebido muito, vamos pensar no o abraço do ponto de vista físico, mas do ponto de vista também de uma fala muito boa. Isso tudo me fortalece. Eu tenho essa sensibilidade muito à flor da pele, e quando eu tenho contato com as pessoas que elas me dão esse retorno, eu me fortaleço. Então, o Evolução está de volta. Está de volta a partir do espetáculo Pessoas, que foi esse espetáculo que eu apresentei no final de semana. Tudo que eu fizer agora é com o Grupo Evolução. Lógico que eu não tenho elenco. Eu tenho Orlene, que foi o monólogo, mas, em Além Paraíba, formarei esse elenco. Tanto que essa primeira oficina é dedicada agora às mulheres, especialmente a mulheres, quem sabe formação de um elenco maduro, não é? Não quer dizer que também não vá fazer teatro com meninos. Isso é uma outra opção. A princípio, vamos pensar assim, eu vou criar a etapa do meu planejamento, porque tem muita coisa para acontecer nesse semestre, e eu já não sei mais nem por onde eu começo, de tanta coisa, agenda cheia. Então, eu fico assim, muito feliz, muito agradecida por esse retorno, e podem contar comigo, isso é muito importante. O Cassiano também me convidou para ser conselheira municipal de cultura. Olha, que maravilha. Então, eu também estou dentro desse grupo, né? A gente sabe que o Conselho de Cultura ele não é deliberativo, mas ele é consultivo. E nessas consultas a gente tende a oferecer o melhor caminho para a política pública do nosso município. Então, é também uma colaboração, né? Estar dentro de um conselho também me fazer presente também com a minha opinião, com o que eu penso como resgate dessa cidade. Eu acho que isso é fundamental. E te agradecer, porque foi um convite muito simpático. A princípio, a gente fica um pouco ansiosa, não sabe do que vai acontecer, né? Mas fluiu tudo tão natural. Você deixa a gente muito tranquila, muito. Eu estou muito relaxada aqui, nada nervoso. Então, isso é muito positivo. Só te agradecer mesmo, e a todos aqueles que estão nos vendo agora e depois. Com certeza. Eu é que agradeço, todos nós aqui do Estúdio House, porque, como eu falei, é sempre muito bom falar da arte, falar com pessoas que entendem e que fazem arte com primícia, com vontade, com amor, com carinho. A prova está aí no seu chat, as pessoas falando, como você disse, né? E a gente leu aqui, que é uma maravilha. Então, assim, isso é muito vigoroso para dentro da nossa cidade. Eu digo que aqui, na verdade, esse espaço ele não é meu, ele é nosso, no sentido da divulgação desse tipo de atividade que é tão
criminalizada muitas das vezes, né? Às vezes por pensamentos, nós estamos com um mundo tão dividido em tantas coisas, e a arte é aquilo que vem de dentro das pessoas com o maior amor possível da divindade maior, não é verdade? Sim. Aquilo que são os talentos, é a força de vontade de fazer algo para mexer com a emoção do outro, para trazer o outro para dentro de um contexto, possam até achar lúdica, abstrato, mas ao mesmo tempo tem um contexto tão de mensagens que a arte traz, Sim. de cada tipo de atividade de arte, né? Aquilo, o cara que pinta um quadro, a menina que faz uma poesia, o menino e a menina que estão encenando uma cena de amor ou um drama, né? Enfim, todos estão contando uma história de um determinado jeito, de uma determinada Sim. fórmula, né? E isso, quando isso traz a emoção para o ser humano, nos coloca realmente pensando, estamos vivos, respiramos, Exato. evoluímos, não é verdade? Exato. Então é isso. Então trazer uma Jailza Furtado aqui é um privilégio, mas imenso, como todos os outros que vêm falar de arte, todos que sentam aqui nessa cadeira na minha frente, para poder falar um pouco da história de si e o que faz, que é tão bacana, é tão importante. Eu queria dizer o seguinte, quando você for convidado a vir aqui, venham. Não fique com medo eu não sei o que vou falar, não sei se eu devo, não sei se eu tenho história. Todos nós temos uma. Eu fico tão assim, quando eu convido, falo, mas eu tenho, não sei lá, será que eu vou ter assunto? O assunto é as suas atividades, a sua vida, o seu modo. Se você não souber falar de você, aí é complicado, porque tem gente que eu convido e fica com vergonha de vir. Ou você fala assim, não tem assunto e tal. Ou se não, me enrola mesmo. Tem gente também que enrola. Mas eu entendo que às vezes a agenda das pessoas também não batem como a minha, no sentido da coisa. Jailza, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a cada um de vocês aqui que estão mandando ainda aqui uma mensagem para nós no chat. Não para, graças a Deus. Que bom. Tá? A Elza Davi, parabéns, amiga Jailza. O Bruno está aqui, um abraço para todos que estão ajudando o podcast também. Bruno Duarte aqui. A Elza Davi está aqui. A Elza Davi Monteiro, parabéns, amiga Jailza, por fazer o que gosta, pois você tem este dom. O Paulo Roberto Buíde, o Bebeto, está batendo palminha para nós aqui. E é isso. Chegamos ao final de mais uma edição desse nosso podcast Atmosfera. Quero agradecer nosso querido Nicolas, que está aqui, o nosso homem do audiovisual, né? O cara que mexe com o som e com a nossa imagem linda, maravilhosa. Ao Caio Pacheco, nosso diretor aqui do Estúdio House Podcast, e a você que está aí pela internet, muito obrigado aos nossos patrocinadores também, a cada um deles aqui. Deixa eu pegar o nome para não ficar ninguém de fora, rapidinho. Vamos lá, Cerveja Porto Novo, um abraço para o Brasilino, está a fim de encomendar aí a sua cerveja, está no 329-8854-1316, barril de chopp, cerveja, enfim, fica à vontade, é só ligar que o Brasil manda a equipe dele levar lá para você. O Rafael Damasceno, com financiamento de veículos aí, está a fim de refinanciar teu carro, comprar um carro novo, fazer seguro automobilístico, é só ligar para o Rafael no 329-8822-2408, fica aqui na Avenida Paulino Fernandes Silva, número 14, em Jamapará. Auto Center Balancecar, né, o contato é 329-8810-3057, está a fim de fazer a manutenção no carro, alinhamento, balanceamento, troca de pneu, enfim, ir lá tomar um cafezinho com o Hostinho, bater um papo enquanto seu carro é muito bem tratado, você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um forte abraço aí, então é no 329-8810-3057, também na Avenida Paulino Fernandes Silva, número 405, 407, aqui em Jamapará. Jailza, um beijo na alma, no coração. Muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Semana que vem vamos estar em recesso, que eu acho que começa a festa da cidade, não é isso? Então a gente vai dar uma folga para o Nicolas e para o Caio Pacheco, e vocês vão pegar uma folguinha minha também, porque vai falar pra caramba assim, né? Não é brincadeira não, hein? Mas tá certo, eu amo isso. A Jailza ama teatro, ama arte, eu amo falar. Então, valeu, eu também amo arte. Beijo para vocês, valeu, fui!